Semana passada nós tratamos sobre algumas questões relacionadas ainda, ou iniciamos a estudar a pergunta de número 17 do Catecismo Maior de Westminster, que diz: como criou Deus o homem? Resposta: depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, formou-o do pó e a mulher da costela do homem, dotou-os de alma vivente, racional e imortal, fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para a cumprir, com domínio sobre as criaturas, contudo sujeitos a cair. E nós tratamos sobre alguns desses pontos, né? Nós conversamos aqui sobre o tempo da criação do homem, sobre o lugar da criação do homem e da mulher, sobre a natureza da criação do homem e da mulher, e ainda seguiremos tratando brevemente aqui ainda sobre essas questões relacionadas à constituição ou à natureza do homem e da mulher. Uma coisa que nós devemos entender, irmãos, é que, como ensinam os nossos padrões, o ser humano ele é uma pessoa físico e espiritual. O homem ele é físico e espiritual. Não é somente físico nem somente espiritual, mas trata-se da constituição do homem, desta unidade físico-espiritual. Gênesis capítulo 2, verso 7, vai nos falar um pouco sobre isto quando a Escritura nos diz assim. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, né? E outras porções da Escritura, como Lucas 24, verso 39, Mateus 10, 28, 1 Coríntios 2, 11 e outras referências bíblicas, vão falar acerca da realidade de corpo, alma no próprio homem. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, verso 7, Gênesis 2, verso 7 diz que Deus soprou a vida no corpo físico do homem e ele se tornou uma alma vivente, isto é, uma pessoa viva. Foi isto que o homem se tornou a partir daquele momento. E não simplesmente um corpo com uma alma viva. Há uma unidade aqui entre o físico e a unidade entre o físico e o espiritual na própria pessoa humana. Não são partes, uma e a outra em tensão, uma contra a outra, como se fossem inimigas, né? O corpo contra a alma contra o corpo. Não, trata-se de todo o homem ali sendo apresentado como sendo físico e espiritual. O corpo humano é o homem e a alma humana é o próprio homem. A Escritura vai dizer, o homem é uma alma vivente. E o Senhor Deus formou o homem também do pó da terra. É o que nos diz diretamente a Escritura. Então, Gênesis capítulo 2, verso 7, define a constituição do homem. E concluímos então que o corpo humano e a alma espírito, que alma e espírito são a mesma coisa, são termos intercambiáveis, um pode ser usado pelo outro, e que alma e espírito humana estão intimamente relacionados um com o outro. Corpo mais alma / espírito. E a Escritura vai nos mostrar a realidade, né, e nós veremos mais à frente, que ambos, corpo e alma, são indestrutíveis. Em que sentido? Visto que também o corpo, após a sua ressurreição, existirá indestrutivelmente para todo sempre. Então, essa é a realidade do homem e isso é o que nós experimentaremos no estado eterno, obviamente, quando o corpo ele não mais irá apodrecer de forma nenhuma, né? Somente na morte que os dois são temporariamente, corpo e alma, ou espírito, separados, até a segunda vinda de Cristo. Há uma separação, né? O corpo vai para a sepultura e então a alma vai para Deus. Então, como disse alguém, na vida terrena e na vida eterna, nesta renovada terra por vir, novos céus e nova terra, há uma unidade essencial entre corpo e alma, de modo que a palavra corpo muitas vezes indica toda a personalidade viva nas Escrituras
e a palavra alma é frequentemente usada para se referir ao homem inteiro. Bom, isto é o homem. Brevemente, a gente vai considerar algumas coisas a mais aqui relacionadas a isto. Mas veja, este homem, ele foi colocado por Deus numa posição exaltada sobre as demais criaturas. Nós falamos que os anjos, por exemplo, eles têm algumas características ou atributos que são superiores a dos homens, mas o homem fora criado à imagem do próprio Deus, ao passo que as demais criaturas não foram. Quando nós olhamos para a Escritura, por exemplo, para o Salmo 8º, o Salmo 8º descreve a posição exaltada em que Deus colocou Adão imediatamente após a sua criação. Está lá no Salmo 8º, versos 5º e 6º, né? Só para ler brevemente a palavra, diz assim: Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Né? Apontando aqui, tratando sobre o mandato cultural do homem, né? O homem subjugando, governando como um vice-regente de toda a criação do nosso Senhor. Mas, para usar as palavras do catecismo, Adão e Eva eram também pessoas racionais, doutores de almas racionais. Veja, sendo a imagem de Deus, eles, Adão e Eva, foram criados com mentes que podiam pensar racionalmente. Foi assim que o homem foi criado. Eles tinham a habilidade ou capacidade de formar julgamentos e também de fazer deduções lógicas das coisas. Mas nós sabemos, né? Como o pecado ainda não havia distorcido seu pensamento naquele estado puro em que eles viviam, eles puderam usar suas mentes para fazer todas as coisas de modo maravilhoso naquele contexto. E eles puderam fazer essas tarefas de modo correto. As capacidades, irmãos, mentais deles naquele estado eram realmente perfeitas. E nós podemos encontrar elementos da tarefa original de Adão no ato de subjugar a terra. E nós podemos considerar algumas. Por exemplo, vejam só. Primeiro, uma tarefa matemática de Adão. Ele contou e mediu, não é, ali no jardim, não é, enquanto ele estava trabalhando na própria terra, ele deveria em Gênesis 2, Gênesis 2, verso 15, né, que diz, acho que é isso. Gênesis, capítulo 2. Para cultivar e guardar a terra, essa é a linguagem, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar a terra. Adão tinha a tarefa física, então, de cultivar o jardim. Ele tinha a tarefa botânica, ele tratou o jardim e cuidou das plantas naquele contexto. Ele tinha uma tarefa zoológica, ele nomeou os próprios animais ali naquele contexto. Ele tinha uma tarefa psicológica, ele aprendeu mais sobre seu desejo de ter, por exemplo, uma esposa, naquele contexto em que ele viveu, ao contemplar até mesmo os casais, não é, dos próprios animais. E como alguém disse, ele faria história, veja só, ao reabastecer a terra. Ele desenvolveria a linguística e a comunicação à medida que dava nomes. Ele desenvolveria a sociedade humana através de relações sociais como o casamento. Ele desenvolveria a economia no uso das pedras e metais preciosas no Éden. Ele desenvolveria a estética ao decorar o jardim. Ele desenvolveria a lei em obediência ao comando divino. Ele desenvolveria a ética em amar a Deus, Eva e a terra. E ele desenvolveria a religião ao fazer todas essas coisas para a glória do seu Deus, no estado perfeito em que ele vivia ali no princípio do mundo, tendo todas as habilidades dele e no seu estado mais elevado para o uso bem feito em todas as coisas. Note também que o nosso catecismo salienta que Deus os dotou, homem e mulher, de almas vivas, mais uma vez, racionais e
imortais. Falamos sobre terem almas, né, e serem vivos. Falamos sobre a ideia da racionalidade e também o fato de que eles são imortais ou foram criados imortais. Que eles estavam vivos é mostrado em Gênesis 2:7, que fala do homem como sendo uma alma vivente ou uma pessoa espiritual, física, viva. E que Adão e Eva foram criados pessoas imortais é visto em passagens, por exemplo, como Mateus capítulo 25, verso 46. Este texto de Mateus 25, verso 46, contrasta os destinos daqueles que se recusam a servir a Cristo com o destino daqueles que servem a Cristo com alegria, em um destino eterno, onde viverão eternamente. Mateus, capítulo 25, verso de número 46. Mateus 25, verso 46, a palavra do Senhor nos diz assim: E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então note que o homem vai viver eternamente. Mas veja, o ponto que o catecismo defende é bíblico, de fato. O homem viverá para sempre, no céu ou no inferno. Das duas, uma. Então, aquela ideia, né, da doutrina do aniquilacionismo, que vai ensinar que o homem ele será extinguido total e completamente na morte, é negada. Ah, não, o homem vai ser aniquilado, ele não existirá, nem vai para o inferno, não vai sofrer no inferno. Não, a Bíblia fala sobre condenação eterna. E essa pessoa vai experimentar eternamente do juízo de Deus, estando corpo e alma lá, experimentando o juízo, ao passo que os crentes estarão corpo, alma, experimentando da glória eterna com Cristo. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, nós lemos sobre o corpo do crente. Interessante. Este corpo que é mortal, mas que se revestirá da imortalidade. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. E ele se revestirá da imortalidade quando? Na vinda de Cristo. Esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. E disso, então, fica claro que, aqui, particularmente, tratando sobre a questão do corpo, mas o espírito também viverá e estará com o homem, um homem completo, tal qual o seu próprio Senhor. Corpo e alma eternamente. O espírito do crente, ele, semelhante ao seu corpo, é indestrutível e estará para sempre com o homem no estado eterno. Mas nós iremos adquirir um corpo imortal apenas na vinda do nosso Senhor. Naquele dia, este corpo perecível terá de revestir-se do imperecível e este corpo mortal terá de vestir-se da imortalidade. E então, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versos 53 a 54, a morte foi tragada pela vitória. Exatamente isso é o que haverá de ser experimentado. Então será eternamente verdade que a morte foi tragada pela vitória. E não podemos, de modo algum, deixar de dizer que existe uma existência humana após a morte, tanto para os cristãos, como ensina 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, e também para os não cristãos, como ensina Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Todos terão um estado eterno, corpo e alma, ou no inferno, ou na glória eterna com o nosso Senhor. Isso aponta, então, para o fato da questão da imortalidade ou de um estado que não terá fim do homem em completo, né? Como nós somos, corpo e alma. Mas há um ponto adicional no catecismo e é dito ao finalzinho da pergunta, ou melhor, da resposta. É dito lá o seguinte, né? Na pergunta 17. Contudo, sujeitos a cair. É interessante. Veja, o catecismo conclui com esse breve comentário.
embora o homem tenha sido criado à imagem de Deus em conhecimento, retidão e santidade, com a lei de Deus escrita em seu coração, vamos falar mais sobre isso, e possuindo o poder de obedecer a essa lei, no entanto, ele ainda estava sujeito à queda. E a nota bíblica que sustenta essa declaração são as declarações de Gênesis 3, verso 6 e Eclesiastes 7, verso 29. Olha lá. Gênesis 3, verso de número 6. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Não é? E eles acabaram então experimentando a morte. Não é? Mas olha lá o que diz também a Eclesiastes 7, verso 29. Eclesiastes, capítulo de número 7, verso de número 29. A Escritura vai dizer assim: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto, Deus fez o homem justo, Deus fez o homem puro, mas ele se meteu em muitas astúcias. O homem pecou contra o Senhor, como está expresso em Gênesis capítulo 3, verso 6. O primeiro texto, Gênesis 3, 6, nos informa que Adão e Eva, de fato, caíram de sua condição original. Ao comerem do quê? Ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eclesiastes 7, 29 é o segundo texto que diz que Deus fez o homem reto, mas eles procuraram muitos artifícios ou muitas astúcias. Pecaram contra o Senhor. Quando nós olhamos para a Confissão de Fé de Westminster, contribuindo com o que nós lemos sobre o Catecismo Maior na pergunta 17, a Confissão de Fé de Westminster ele expande a frase do Catecismo Maior, dizendo que Adão estava ainda sob a possibilidade de transgredir, sendo deixado à liberdade de sua própria vontade, que estava sujeita a mudanças. Essa era a condição de Adão ali no princípio. E quais as notas de rodapé? Também Gênesis 3, 6 e Eclesiastes capítulo 7, verso 29. O que é que esta declaração então nos ensina? Esta declaração nos ensina que era possível que Adão e Eva pecassem contra o seu Criador e por duas razões. Quais as razões? Eles, primeiro, tinham liberdade de vontade para escolher o que desejassem. Segundo, eles eram capazes de mudar de um estado de perfeição para pecado. Então, eles não foram criados num estado que não poderiam mudar. Eles poderiam sair do estado de perfeição para o pecado, como aconteceu. E eles tinham liberdade também para escolher o que desejassem. Eles eram puros, livres também. Então, originalmente, a vontade de Adão e Eva estava em conformidade com a vontade de Deus, alinhado com toda a vontade do Senhor. Eles sabiam o que ele exigia deles e tinham a capacidade e o desejo de fazer o que o Senhor ordenava. Por quê? Porque suas afeições eram santas e puras. Eles tinham a capacidade, o desejo, contudo, eles podiam escolher livremente o bem ou o mal, como a Escritura nos ensina, que eles acabaram escolhendo o mal. Mas o que isso significa dizer? O que significa então também dizer que o primeiro homem pecou porque foi deixado à liberdade da sua própria vontade? E o que isso significa dizer é que ele não foi forçado em nenhum sentido ou por ninguém forçado a pecar contra Deus. Forçado, ele nunca foi. Ele não foi forçado por Deus nem por Satanás a pecar contra o Senhor. Ele não foi forçado a pecar por causa da sua própria constituição genética, eles eram puros, nem por causa da sua constituição bioquímica ou psicológica, nem por causa de qualquer poder determinante na criação que o pressionassem. Por quê? Porque isso colocaria a culpa no próprio Senhor, como se Deus tivesse falhado na constituição do homem, fazendo ele imperfeito. Estaríamos dizendo que o culpado de tudo isto seria Deus, que criou homens imperfeitos neste mundo. Nem poderia Satanás, o tentador, forçá-los a pecar. E por que razão?
Porque Satanás não tem poder para forçar a vontade deles contra eles mesmos. Satanás os tentou no deserto. Ou melhor, no deserto não, no jardim. Tentou Satanás no deserto, né? Qualquer que seja a armadilha que Satanás preparou para Adão, Adão poderia ter evitado naquele contexto. Então entra a declaração da Bíblia, que é inequívoca. Deus fez o homem reto, mas eles caíram em muitas astúcias. E aí é onde entra, então, naquele contexto, ali no princípio, a questão da liberdade do homem, Adão no princípio. A Confissão de Fé de Westminster vai abordar este assunto de forma clara e sábia no capítulo 9, que vai tratar do livre-arbítrio. E nós entendemos que Deus, Ele deu aos seres humanos a liberdade de escolher o que eles quisessem. Isso está lá no princípio. Mateus 17, verso 12, reforça essa verdade. Mas a questão central sobre a vontade do homem é a seguinte: se os seres humanos têm ou não a liberdade e a capacidade de escolher o bem ou o mal, Deus ou Satanás. Então a gente vai considerar o seguinte: antes de caírem no pecado, no jardim do Éden, Adão e Eva tinham a liberdade e a capacidade de escolher fazer o bem. Antes da queda. Tinham a capacidade, tinham a liberdade para escolher o bem e a capacidade de escolher e fazer o bem. E servir a Deus. Mas eram capazes também de escolher o mal e de pecar. Eles eram capazes de cair em sua condição edênica, exaltada antes da queda que eles se encontravam ali. Como diz a Confissão de Fé, o homem, no seu estado de inocência, tinha liberdade e poder para querer e fazer aquilo que era bom e agradável a Deus, mas ainda assim de forma mutável, que ele poderia então também cair. E Robert Shaw, um teólogo, explica no seu comentário sobre a confissão o seguinte: no estado de inocência, a inclinação natural da vontade do homem era apenas para o bem, mas era capaz de mudar através do poder da tentação e, portanto, livre para escolher o mal. Contudo, após a queda, irmãos, e por causa dos efeitos que a queda trouxe, a vontade do homem mudou. Desde a queda, o homem é um ser caído, como ensina Romanos 3, verso de número 23, não é? O apóstolo ensina Romanos 3, verso 23, diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado fez o quê? O pecado, ele corrompeu todos os aspectos do ser do homem, do ser espiritualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Agora todos são basicamente maus, como ensina Romanos, capítulo 3, do verso 10 ao verso 18. Portanto, agora o homem caído ainda tem a liberdade, olhe, repare, ele tem a liberdade de escolher o bem ou o mal, Cristo ou Satanás. Mas perdeu a capacidade de fazer o bem e o desejo de escolher o bem. Ele não é mais capaz, de modo nenhum. E por que razão? Por causa dos efeitos da queda sobre os descendentes de Adão. O homem passou a um estado agora de pecado e miséria. Na verdade, irmãos, o homem caído, o homem não convertido, não tem a capacidade de não pecar. Ele peca deliberadamente. João 6,44 ensina isso, João 6,65, Romanos 3, 10 a 18, Romanos 8, 3 a 8, Romanos 9, 16, 1 Coríntios 1, 9, 1 Coríntios 2, 14, são textos que sustentam essa realidade. O coração do homem, então, está agora, uma vez que caiu, completamente poluído pelo pecado. É enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso o coração do homem, como diz Jeremias. E visto, irmãos, que o coração do homem não é convertido,
ele é então totalmente depravado. O coração do homem não convertido é totalmente depravado. E uma vez que a vontade do homem, o que o homem escolhe, está alinhado com o seu coração, não tem como ele não escolher o mal. Uma vez que a vontade escolhe o que o coração dita, todas as escolhas do homem não convertido serão pecaminosas. A vontade do homem caído está escrava do pecado, sua vontade está acorrentada agora ao seu coração depravado. Ele não escolherá de modo algum o próprio Senhor. Ele tem a liberdade de escolher a Deus, mas ele não tem a menor capacidade de fazer isso. É uma pessoa espiritualmente morta, incapaz de tal desejo. Um homem mau, que ama o seu mal e que está acorrentado ao seu mal, nunca desejará aquilo que é oposto ao mal. Portanto, irmãos, os seres humanos caídos e não regenerados não podem e não vão se voltar dos seus pecados para Deus e para o bem por si mesmos. Sua vontade é escrava do pecado e ele é um escravo voluntário disso. Ele se entregou ao pecado. Esse é o estado do homem, então, pós-queda. Contudo, a pessoa regenerada, transformada pela graça de Deus, tem a liberdade e a capacidade e o desejo de escolher o bem e de seguir a Cristo. Por quê? Agora esse homem agora é regenerado. Porque o Espírito Santo, na regeneração, dá a este homem um novo coração, no qual está escrita a lei de Deus, e esse homem agora é cheio do Espírito de Deus. Como ensina Jeremias 31 a 34, Ezequiel 36, 25 a 28. E embora a pessoa regenerada agora ela tenha a capacidade nova de desejar, escolher e fazer o bem, ele não o faz ainda nesta vida perfeitamente. Por que razão? Porque permanece pecador até a morte, quando é aperfeiçoado completamente em santidade. Romanos 6 inteiro fala sobre isso, Romanos 7 também, 2 Coríntios 5,17, Filipenses 2,13. Então, perceba, um homem não é capaz de escolher a Deus e fazer o bem até que seja liberto da escravidão do pecado por Jesus Cristo. Por essa razão não faz sentido, né? As pessoas na sua teologia arminiana ficarem dizendo aí que a pessoa pode escolher a Deus estando ela morta nos seus delitos e pecados. Como? O Senhor tem que agir regenerando. A regeneração tem que vir antes da fé. Não a fé, então, depois da regeneração. Como se o homem fosse capaz de escolher livremente estando ele morto. O que é que o morto faz? O morto não faz absolutamente nada. Então é o Senhor quem tem que agir primeiramente, libertando o homem da escravidão do pecado, e isso se dá unicamente por Jesus Cristo. A conversão, então, é que vai mudar o homem. E agora ele é capaz de não querer fazer o mal, embora de forma inconsistente, como Paulo vai dizer. Quer fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer ele faz. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Paulo, santo servo do Senhor, mas que está numa luta constante contra o pecado. Essa é a realidade da vida do homem neste mundo. Do homem regenerado. No céu, o crente, então, será perfeita e eternamente livre e capaz de fazer apenas o bem. Isso somente no estado eterno. No céu, o homem não é capaz de pecar. Agora mudou totalmente a realidade. No jardim era possível pecar. No céu, não. No céu, o homem salvo, ele não tem a liberdade nem a capacidade de pecar. É impossível para o homem, no estado eterno, escolher transgredir a lei do Senhor. No céu, ele está em total escravidão ao amor, à santidade e à submissão do seu próprio Deus. É o que ele experimenta lá. 1 João, capítulo 3, verso 2, nos diz assim, ó. 1 João 3, 2, caminhando para o fim, irmãos, estamos concluindo, diz assim: Amados,
Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, em resumo, irmãos, antes da queda, Adão e Eva tinham a liberdade e a capacidade de escolher o bem ou o mal à vontade. Quando Deus puniu Adão e sua posteridade com a morte espiritual, o homem perdeu toda a capacidade de escolher o bem, desejando apenas o que é mal. Em Cristo, o homem recupera a capacidade de escolher o bem, que havia perdido pelo pecado, embora suas escolhas sejam misturadas, bem e mal, por causa do pecado que ainda nele permanece. Somente na morte o crente perderá todo o desejo, capacidade e liberdade para pecar. Como diz a confissão de fé, a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para fazer o bem somente no estado de glória. É quando nós estaremos com o nosso Senhor, desfrutando deste estado maravilhoso, sem de modo algum, jamais desejando pecar e sem pecar, somente naquele estado eterno, onde nós desfrutaremos da sua glória. Como diz Judas, verso 24. Judas, verso 24, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Estaremos diante do nosso Senhor, imaculados, seremos como o nosso Senhor Deus é, perfeitos no estado eterno. Que maravilha, irmãos! Uma vez criados, havia a possibilidade de cair. Uma vez caindo no pecado, pecador miserável. Uma vez salvo por Cristo, podendo se livrar do pecado, mas ainda caindo muitas vezes nele. Mas um dia nós estaremos nos céus e não haverá mais a tristeza por causa dos pecados. Será apenas um estado de alegria indizível e eterna com o nosso Senhor. E aqui a gente para essa parte do nosso estudo e eu espero que domingo que vem a gente conclua. A gente vai falar domingo que vem sobre a imagem do homem, a imagem de Deus no homem e na mulher, que o Catecismo também fala sobre isso, e falaremos um pouco sobre a questão do homem como aquele que vai subjugar a terra, né? O propósito da criação do homem e da mulher, como também vai tratar o nosso Catecismo, e a gente conclui. Bom, até aqui, irmãos,